Então, agora são 18h40. Boa noite a todos os cursistas. Feliz Dia das Mulheres para as nossas queridas cursistas, né? Foi domingo. Feliz Dia das Mulheres a todas vocês. E para os nossos queridos cursistas, feliz Dia das Mulheres às esposas, às companheiras, às filhas, às mães, às irmãs de vocês. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa reunião de número 2. Nós vamos abordar o nosso roteiro agora, se aprofundar nos conceitos, né, em educação em direitos humanos. Então, vou compartilhar com vocês aqui. Boa noite, quem está chegando agora. Acabamos de iniciar aí a nossa gravação, tá, pessoal? Às 18h40. E estamos dando início aí ao nosso roteiro de número 2, a nossa reunião de número 2. Gente, vocês me escutam bem? Joia. Então, olha só. Educação em Direitos Humanos, parte um, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar a primeira parte do roteiro. Boa noite, Ana Lúcia. Então, vamos lá. Alguns lembretes, né? Aquela retomada que a gente sempre faz nos nossos encontros, para que a sua participação seja efetiva, ainda mais efetiva, e também, pessoal, para que se concretize, se confirme a presença de vocês, a gente solicita que vocês façam o encontro aqui com a câmera aberta e sugerimos também que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. Ótimo, tudo bem? Seguimos. A agenda do nosso encontro de hoje, terça-feira, né, 10 de março. Acolhimento, 10 minutos. Saberes em ação, 15 minutos. Conexão, saberes e prática, 15 minutos. Na prática e compartilhamento, 25 minutos. E para concluir, o RAF, hoje vocês terão o primeiro RAF, né? Farão o primeiro RAF e também acontece na escola e saiba mais. Então, seguimos aí com o nosso roteiro de hoje. Quais são os objetivos da nossa reunião? Boa noite, Maria. Boa noite, né, aos cursistas que chegaram agora. Pessoal, nós vamos compreender o conceito de educação em direitos humanos e compreender os aspectos legais da educação em direitos humanos no estado do Paraná. Assim como nós temos os referenciais, o CREP, que organizam o nosso currículo, dos componentes curriculares, nós temos também alguns documentos legais que organizam o nosso currículo e que direcionam o trabalho a ser desenvolvido, né, em educação, né, o trabalho a ser desenvolvido em práticas para uma educação em direitos humanos. Então, esses são os objetivos da nossa reunião de hoje. Bom, no nosso cronograma aqui, nós estamos, né, na semana em Educação em Direitos Humanos. Nesta semana, nós trabalharemos a parte um. Semana que vem, trabalharemos a parte 2, de 16 a 20 do 3. E para o alinhamento hoje nosso, o acolhimento, gente, eu vou pedir para vocês identificarem nesse caça-palavras aqui e escreverem no chat, ao menos, pessoal, 3 palavras que vocês conseguem identificar nesse caça-palavras, tá? Ao menos 3 palavrinhas. A Gislaine, paz, liberdade e respeito. Tatiane, fraternidade, liberdade, paz. Muito bem. Fraternidade, igualdade, liberdade. Paz, dignidade, fraternidade, liberdade, respeito, igualdade, liberdade. Muito bem. Igualdade, dignidade, liberdade. Isso aí, pessoal. Bom, gente, o que será, né? A gente pode refletir que essas palavras têm a ver
com o nosso tema, Educar em Direitos Humanos. Vamos conferir? Olha só, muitas das palavras que vocês colocaram ali realmente são as palavras aqui do gabarito, né? Paz, fraternidade. Eu não vi justiça, mas nós temos justiça ali também. Justiça, igualdade, liberdade e respeito. O que que essas palavras têm a ver? Qual a relação delas com o nosso tema do nosso Formadores em Ação? Essas são palavras, gente, conceitos que estão presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento criado em 1948, que ele vai se basear na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no primeiro documento escrito lá na Revolução Francesa, lá no início da Revolução Francesa. Mas o documento que nós seguimos e que a gente almeja, né, através da educação, através das nossas práticas em sala de aula, atingir, é este documento aí construído a partir de 1948. Uma outra palavra presente neste documento, gente, é educação, algo do nosso universo, do que a gente faz parte. Eu não consigo, pessoal, entender uma educação sem a gente ter esse olhar para um desenvolvimento de paz, de fraternidade, de justiça, de igualdade, de liberdade e de respeito. Eu não consigo entender uma prática em sala de aula assim. Eu sempre dou os exemplos de sala de aula, gente, porque eu estou em sala de aula. Mas eu tenho certeza que os colegas aí que estão no núcleo, na direção, na parte da pedagogia também, eu tenho certeza que vocês também, quando desenvolvem o trabalho de vocês, vocês pensam, não, às vezes a gente não consegue ter todos, mas vocês pensam nessas palavras, ou até mesmo indiretamente, né? Porque a educação por si só, ela quer promover o quê? Ela tem que promover o quê? Uma igualdade para os nossos alunos, né? Uma liberdade para que eles possam serem cidadãos emancipados, donos de suas próprias histórias, vencer através da educação. Então, realmente, são palavras que estão intrinsecamente ligadas com a nossa prática, né? Com a educação mesmo, né? Com o nosso dia a dia. Bom, nós vamos passar agora, pessoal, e falar rapidamente aqui, de forma bem resumida, os conceitos, tá? O conceito em direitos humanos e o conceito de educação em direitos humanos. Embora, gente, repetindo, tá? São conceitos indissociáveis. Eu acho, acredito, que mesmo antes de se falar em direitos humanos, ele não é novo, né? Mas agora mesmo a gente está fazendo uma formação a respeito disso e a gente tem trabalhado alguns temas em sala de aula. Eu tenho certeza que as nossas práticas em sala de aula sempre buscaram levar em consideração os direitos das pessoas, os direitos dos estudantes. Então, abordando o conceito de direitos humanos, o conceito histórico, o que são direitos humanos? São direitos universais convencionados pela maior parte dos países do mundo, incluindo o Brasil, desde a Conferência Mundial que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Em nosso país, esses direitos são reiterados para todos os brasileiros na Constituição Federal de 1988. Gente, nós temos uma Constituição muito bonita, muito bem construída em relação aos direitos humanos. E ela contempla todos os habitantes do nosso país. Nós que estamos aqui na cidade, os quilombolas, os povos das florestas, que são os indígenas, que nós também chamamos de povos originários. Tanto é, gente, ela é tão bela, tão precisa e tão robusta nesse tratamento dos direitos humanos que ela é chamada de Constituição Cidadã. E eu espero, sinceramente, que um dia, pessoal, eu possa ver nós, como brasileiros, né, usufruindo aí
muito dessa Constituição, que essa Constituição realmente possa, pelo menos a metade dela, utilizar isso nas nossas vidas, né? Que a gente consiga ter essa Constituição presente no dia a dia, concretamente na nossa sociedade. Só um pouquinho, vou parar aqui para ler. Boa noite, Joana. Muito bem, muito. Ok, você veio para cá. Muito bem, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda e sinta-se acolhida por todos nós. Agora, educação em direitos humanos diz respeito a comportamentos que buscam fazer as pessoas saberem da existência dos direitos humanos, entender como esses direitos afetam as suas próprias vidas e as vidas de outras pessoas com quem convivem. É sobre fazer a sociedade respeitar esses direitos. E gostaria de acrescentar, a gente fazer com que os nossos alunos vivam esses direitos, não todos, mas quando eles estiverem em nossa sala de aula, quando eles estiverem em contato conosco, eles se sentirem parte desses direitos, eles usufruírem, pelo menos ali conosco, naqueles 50 minutos, ou se for uma aula geminada, naqueles 100 minutos, o direito de aprender, o direito de dar sua opinião, o direito de expressar suas ideias sem discriminação. Né? E é por isso, gente, que a gente sempre diz que a educação em direitos humanos ela está intrinsecamente ligada com o conceito de direitos humanos, construído pela humanidade pós Segunda Guerra Mundial. Não foi somente na Segunda Guerra Mundial que nós vimos, né, uma, digamos assim, uma aniquilação, uma falta de respeito, uma crueldade. A gente, infelizmente, a gente observa e observou já, observa na atualidade e já observou em outros momentos da história essa questão do não cumprimento dos direitos humanos, né? Mas após a Segunda Guerra, os países, a sociedade, o mundo entende que nós precisávamos registrar esses direitos, elencar esses direitos, tá? Então, ele se torna um documento a partir de 1948. Pessoal, alguma dúvida aqui? Tudo tranquilo? Então, vamos seguir. Bom, mais que uma discussão teórica, pessoal, a educação em direitos humanos se constitui como uma atitude do educador diante da vida concreta dos estudantes e das relações humanas no espaço educativo, procurando investir na construção de uma cultura de paz, de solidariedade e de cuidado. Pessoal, nesse momento em que nós estamos vivendo, né? A gente conversou um pouquinho sobre o contexto atual. Nós estamos passando pela quarta revolução industrial. Gente, às vezes, o único lugar que o estudante terá para poder viver ou sentir-se como ser humano e ter os seus direitos, alguns deles respeitados, será conosco em sala de aula. Entende, gente? Por isso, pessoal, que não tem como separar, dissociar a questão dos direitos humanos e educação em direitos humanos. Em alguns momentos, gente, em algumas situações, para alguns estudantes, o único momento que ele será ouvido, que ele será respeitado, que ele terá acesso a um conhecimento, a ser tratado com dignidade, será na sua aula. E, gente, eu vou jogar uma responsabilidade bem grande para nós agora. Nós somos muito essenciais, pessoal, neste contexto em que nós estamos vivendo. Será que os nossos estudantes, eles têm condições de viver uma dignidade nas redes sociais? Será que os nossos estudantes, às vezes, vivem, né, situações de dignidade, de respeito, às vezes até na sua família, no seu bairro, na sua comunidade? Então, gente,
É uma responsabilidade muito grande, e ao mesmo tempo, como nós somos importantes, como nós somos essenciais na vida desses estudantes. E, às vezes, como nós somos essenciais como gestores, diretores, e como nós somos essenciais como técnicos do NRE, como pedagogos. A gente sempre traz consigo, através das nossas atitudes, um objetivo, uma educação, um porquê nós estamos ali. E será que a nossa postura, ela é uma postura que favoreça uma educação em direitos humanos? Porque o nosso tema maior é direito escolar, né? Então, será que a nossa postura, a gente consegue passar isso para os estudantes, para o nosso colega de trabalho, para os meus professores, como diretor, como pedagogo, como técnico do núcleo? Então, pessoal, eu gostaria assim que esse slide eu acho ele tão importante nesse encontro, gente, porque assim é mais que uma discussão teórica, é uma opção de vida, né? É uma atitude nossa. Então, diante da vida concreta dos estudantes, isso aqui perpassa, gente, qualquer objeto de aprendizagem. Isso aqui vai além de aprender matemática, de aprender português, isso vai além de você atingir o BI ali, como que eu posso dizer, os níveis, os índices das escolas, né? Isso aqui perpassa todos esses outros aspectos que também fazem parte do cotidiano escolar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguém concorda, alguém discorda? Vocês estão muito quietinhos hoje. Pode falar, Tatiane. Eu sempre trabalhei, né, com formação de docentes também, né, o curso de formação de docentes ali quando estava na escola. Aliás, faz pouco tempo que eu fui, né, que eu estou no núcleo regional. E eu digo assim, a minha opção foi trabalhar com a educação. Então, hoje eu posso dizer assim que é uma questão que eu acho que todo professor, todo educador, ele tem que responder para si mesmo, né? Hoje você está na educação por opção ou por falta de opção? Né? Porque cai bem nessa questão dessa educação de direitos humanos para os nossos alunos. Eu sempre dizia para eles, né? Porque a gente tem aquela questão, né? Ah, porque o aluno não quer aprender, porque o aluno vem para a escola, porque ele só fica dormindo e tal. E eu sempre dizia para eles assim, que ali na escola era o único momento, né, que vem bem de encontro com essa tua fala, Karina, que é o único momento assim que ali ele tem as mesmas oportunidades que qualquer outro aluno. Ele tem o professor, ele tem a carteira, ele tem o livro, ele tem o quadro, né? Quem precisa de ter acompanhamento tem o acompanhamento ali. Então, aquele momento de sala de aula é o único momento que ele tem, todos eles têm as mesmas oportunidades, todas. O que diferenciava eles era a partir do momento que eles saíssem daquela escola. Porque alguns iam para casa, iam deitar, iam, né, assistir uma televisão, iam estudar. Outros tinham que ir trabalhar, tinham que ajudar o pai, tinham que fazer isso. Lá fora, nem todos os direitos dele estavam garantidos. Então, que ali era a oportunidade que ele tinha, né, de fazer alguma coisa diferente também. Então, eu sinto assim que essa questão dos direitos humanos, a gente, enquanto professor, a gente precisa sentir ela e acreditar nisso. Porque eu digo assim que a gente só convence alguém de alguma coisa se você acredita. Se você acredita, você consegue convencer alguém. Agora, se você não acredita, vai se tornar só um blá, 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 né? Então, acredita no processo, acredita nessa educação, acredita nesse aluno, né, que é você que está ali para fazer diferença na vida dele, que as coisas acontecem, né? Então, acho que é bem por aí que a gente precisa sentir esse aluno, né, perto da gente também. Obrigada, Tatiane, pela sua contribuição. Concordo com você. E você me lembrou de uma frase, pessoal,
num tempo em que eu precisei fazer terapia, e que é muito bom, sabe? E nisso eu fui fazer terapia porque eu precisava melhorar minha relação com os meus alunos. E eu tinha optado por ficar no estado, eu moro aqui em Foz do Iguaçu, porque eu falava assim, nossa, além, claro, não é? O plano de carreira era muito interessante, as condições de trabalho também, e eu pensava assim, nossa, onde eu vou poder ajudar mais o meu estudante? Onde eu vou poder ajudar mais, porque tem muito mais alunos na rede estadual. E aí, uma vez eu fazendo terapia, pessoal, a minha psicóloga falou assim para mim, que nós somos o professor, gente, ele é como um plantador de tâmaras. Vocês sabem quanto tempo leva uma tâmara, uma árvore de tâmara para produzir? Um pé de tâmaras para produzir? 80 anos. Então, gente, os frutos, às vezes, a gente não colhe. Os frutos que a gente planta numa sala de aula, a gente não colhe. E assim, gente, eu vejo, sabe? Eu vejo que muitos aqui do curso, assim como eu sou fruto da educação. Eu estudei o do meu sexto ano ao resto, né, até agora, no Paraná, no estado do Paraná. E eu posso dizer, eu venci pela educação. E a educação, pessoal, ela tem um poder de realmente mudar a vida dos nossos estudantes. E eu gostaria que a gente não perdesse isso, sabe? A importância que nós temos na vida daquele estudante. E às vezes aquele que mais nos chama atenção, que mais exige de nós, é aquele que mais precisa da gente. Karina, não é fácil. Eu sei, pessoal, eu sei porque eu também estou em sala. E, inclusive, esse momento aqui é um momento que a gente pode compartilhar algumas ideias, algumas coisas que a gente faz em sala, para um ir ajudando o outro, tá? Por quê, pessoal? Eu vejo assim, ó. Sem uma educação em direitos humanos, para que o estudante vai aprender história? Para que o meu estudante vai aprender matemática? Então, eu sou muito, assim, grata por trabalhar esse tema com vocês, porque eu acho, assim, que todo professor do Estado deveria fazer, da rede, né? Deveria fazer essa formação em direitos humanos, que eu acho, assim, primordial. Então, seguimos aqui. Se caso alguém quiser falar, levanta a mão, tá, gente? Contribui aí, que a opinião de vocês é muito importante. Então, olha só. Aqui, pessoal, para a gente fazer aí, né, uma breve passagem pela história dos direitos humanos, então, o que que a gente observa? Aqui são alguns marcos legais da educação em direitos humanos, onde quando que eles começaram a pensar, ainda bem, né, pessoal? Quando eles tiveram um clique de que direitos humanos e educação tem tudo a ver, onde que você consegue promover desenvolver nos estudantes essa questão dos direitos humanos? Na educação, na sala de aula. Então, na Suíça, nós temos, a partir dos anos 2000 ali, um programa mundial para a educação em direitos humanos. E o nosso país, logo, né, se apropriou desses documentos e criou, em 2006, um programa nacional de educação em direitos humanos, para poder orientar, dar um norte para as escolas do Brasil de como trabalhar os direitos humanos. E a gente sabe, né? Tudo é um processo, veja bem. A gente pensa que, nossa, será que foi a BNCC que trouxe agora essa questão dos direitos humanos? Não, gente. Já tem desde o início da década de 2000. E daí, logo em 2009, nós vamos criar em nível nacional, tá, o nosso Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. E logo após o Estado do Paraná, em consonância com a federação, em consonância e com o MEC, cria-se o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos, como seu primeiro documento legal. Então, viram, né? Nós temos o quê? Nosso Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos, a partir de 2006, criado pelo Brasil, e aí, logo após, mais ou menos em 2010, nós temos a Rede Estadual do Paraná criando um plano estadual de educação em direitos humanos. E em 2015, pessoal, o que que nós teremos? Uma deliberação, que é um documento que baliza, que orienta
como essa educação em direitos humanos será trabalhada. O que se espera que se desenvolva em nossos estudantes com essa aplicação dessa educação em direitos humanos. Então, gente, nós temos aqui alguns documentos que embasam a nossa ação em sala de aula. E deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Gostaria que vocês clicassem aqui o joinha. Quem tinha conhecimento desses documentos? Pode ser só do Paraná. Quem tinha conhecimento? Nem eu, gente, nem eu vou levantar minha mão. A Ana Lúcia tinha. Eu tive conhecimento, pessoal, só agora. E olha que eu sou professora de história, hein? Só tive conhecimento desses documentos, inclusive da deliberação, né? Em relação aí toda essa construção que a gente teve, né? Antes agora de termos efetivamente uma formação em direitos humanos. A gente teve já várias outras formações, a gente tem vários conteúdos, né, onde a gente consegue observar que se trabalha os direitos humanos, porque eu vejo muito em história como um tema transversal, né, e é algo inerente ali em todos os objetos de aprendizagem de história, porque a gente sempre trabalha a questão das relações humanas. Mas, assim, conhecimento mesmo do plano estadual de educação, da questão da deliberação, eu só tive agora quando eu comecei a estudar para poder trabalhar aqui junto com vocês esta temática. Bom, no nosso estado, gente, um dos objetivos do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos é contribuir com a elaboração de propostas de ações de caráter preventivo e combativo que sobrepujam quaisquer situações de violação dos direitos humanos no Paraná. Então, esse é um dos objetivos, né? Tem outros, mas esse objetivo aqui, você vê assim como que ele é importante, porque ele quer o quê? Ele quer que a gente forme estudantes que não cometam e que também possam combater qualquer situação de violação dos direitos humanos no nosso estado, que é a nossa comunidade aqui, e no caso os municípios dos quais a gente faz parte. E, ao mesmo tempo, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ao trabalhar e ter esse objetivo como um dos principais, será que a nossa postura como professor também se molda a isso? Há uma mudança também em relação ao professor? O que vocês acham? Todo mundo quietinho hoje nessa sala. Sim, né, pessoal? Porque veja bem, a gente precisa, né? A gente é uma atitude, não tem como você trabalhar respeito, dignidade, porque isso a gente tem que viver. A gente tem que ter uma aula, uma prática em sala de aula, uma prática como diretor, como pedagogo, técnicos do núcleo, que a gente promova através das nossas ações, né? Então, é uma via de duas mãos. Como é a educação, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu sempre aprendo com os meus alunos. É interessante como a gente sempre aprende com eles, né? Que eu acho que é uma das coisas assim mais bonitas de se trabalhar com educação e com seres humanos. E a educação em direitos humanos, gente, né? A deliberação ela vai orientar essa educação em direitos humanos. Como, Karina? Ela vai balizar as ações, né? O que a gente vai trabalhar, como nós vamos trabalhar, o que nós queremos Na verdade, ela vai dar orientações mais concretas de como essa educação deve ser realizada, né? Então, o artigo 5º, por exemplo, ele cita o quê? O que ele diz? A educação em direitos humanos tem como objetivo central a formação para a vida e para a convivência.
no exercício cotidiano dos direitos humanos, como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural, nos níveis regionais, nacionais e planetários. Então, o objetivo é esse, perdão, esse artigo aqui, quinto, ele vai conversar, gente, né, com um dos objetivos principais aqui do Plano Estadual de Educação. E a deliberação vai fazer o quê? Ela vai orientar, ela vai organizar de que maneira nós temos que trabalhar a educação em direitos humanos nos espaços escolares, nos espaços de educação. Então, olha só, nós conversamos um pouco, né? Até a Tatiana comentou sobre algumas situações concretas sobre a realidade de alguns estudantes. A educação, pessoal, todos nós sabemos, ela é um direito universal. Por isso, toda barreira imposta entre o estudante ou entre o indivíduo e a educação pode ser considerada uma violação de direito. No chat, pessoal, eu gostaria que vocês compartilhassem alguns exemplos de situações que, para vocês, enquanto professores, técnicos, pedagogos, diretores, caracterizam a violação de direitos de crianças e adolescentes. Então, gostaria da colaboração de todos aí. Que situações? Podem ser, inclusive, gente, situações que vocês vivenciam no dia a dia aí do trabalho de vocês. Então, olha só, o Rodrigo colocou violência, abandono escolar, desrespeito. O que mais, pessoal? Quais outras violações de direitos vocês podem citar aí para nós? Família desestruturada, a Ana Lúcia colocou. A Gislaine, trabalho infantil, infelizmente, né, Gislaine? Ainda é uma realidade no nosso país. Falta de empatia pelas diferenças sociais, Maria José. Joana Dark, negligência. A Daiane, falta de vaga. Tatiane, quando o aluno necessita de atendimento especializado, não é ofertado devido à burocracia. A Noeli colocou violência psicológica ou emocional. Isso mesmo, concordo. É isso aí, gente. Infelizmente, gente, nós ainda temos muitos exemplos, né, de violação de direitos humanos. Quem dera nós, como professores, possamos ainda trabalhar e viver no país em que a gente possa ver não só os nossos estudantes, mas a maioria da população usufruindo desses direitos. A Joana Dark colocou violência física, abuso sexual dentro do lar, ausência de psicólogos nas escolas. Perfeito, perfeito. Isso mesmo, gente. Obrigada pela colaboração de vocês, pela participação. E olha só, pessoal, aqui na resposta, vieram vários exemplos que vocês deram. Trabalho infantil, discriminação racial. Uma professora colocou a questão também da questão da discriminação econômica por nível social, uso de castigos físicos, exclusão motivada por cultura, religião, orientação sexual ou outra forma de preconceito. Eu vou fazer uma pergunta, vamos ver se é um pouco a realidade de vocês também, tá? Todo mundo sabe, né, que os nossos alunos, assim, até gente como, né, cidadãos brasileiros, a gente não consegue usufruir aí os direitos humanos na sua integralidade, mas vamos focar nos nossos estudantes. A gente sabe que nossos estudantes, né, para muitos deles, eles têm essa violação de direitos humanos no dia a dia. E vocês, pessoal, na cidade de vocês, vocês têm recebido alunos que são de outros países? Como que está a questão na cidade de vocês? Vocês têm recebido em salas de aulas de vocês alunos
de outros países? Prof, boa noite. Aqui no Núcleo de Assis, nós temos recebido muitos venezuelanos, que eu acho que não deve ser muito diferente de outras cidades, né? Tupanci, que é uma cidade que é aqui do nosso núcleo, recebeu um número muito grande. Inclusive, uma escola nós temos, não é Selém, agora eu não sei dizer o nome, mas nós temos lá uma espécie de Selém em língua portuguesa. Tem um outro nome agora, se alguém souber, já me fugiu o nome agora. É, Nós fomos fazer um trabalho lá ano retrasado, final de 2024, né? E aquelas rodas de conversa que é uma escola em tempo integral, né? Os ciclos de acompanhamento formativo. E eu fui participar lá, e aí ao final um dos alunos pediu para conversar, para falar, mas eu acho que ele ficou com receio de falar em público, né? Um aluno do terceiro ano, da terceira série, que estava saindo, dali 30 dias, estava finalizando o ano, e ele relatou essa dificuldade que ele enfrentava nessa escola por conta talvez o não entendimento, né? Talvez essa falta de acolhimento, né? Em relação à língua dele, porque ele tinha muita dificuldade. Como foram muitos venezuelanos que chegaram, não só em Tupanci, mas em outras cidades também, ele fez esse relato, né? De pedido de ajuda, né? Então, assim, foi bem forte esse momento. Hoje a escola tem, né? A escola tem esse atendimento no contraturno não, ao final após as 4h30, para esses alunos que falam o espanhol, né? Obrigada, Marcos. Nélio, você quer comentar? Nos últimos 4 anos, eu trabalhei num colégio cívico-militar na periferia de Curitiba, Senhorinha de Moraes Sarmento, e nós tínhamos 47 alunos dos mais diferentes países, Haiti, Venezuela, Portugal, Japão. Tanto é que o meu trabalho de PDE foi sobre xenofobia, sobre a discriminação que esses alunos sofriam no colégio. Né? Porque havia um grupo de alunos que se orgulhava de apelidar, de tirar sarro, de maltratar esses alunos. Eles faziam isso de caso pensado, não é que eles não soubessem que era errado. Eles sabiam e se orgulhavam de fazer, e não importa professor falando, pedagoga falando, direção falando, eles continuavam fazendo, por mais orientações que recebessem. Né? Então, uma situação difícil, tanto é que na hora de fazer pesquisas, teve alunos que pediam para não precisar responder alguns temas, porque aquilo era uma ferida muito aberta neles. Então, recebendo sim, e infelizmente, vendo que famílias, né, porque isso é da formação da família, não estão conseguindo repassar para os filhos os direitos humanos. Porque, infelizmente, na sociedade atual brasileira, nós temos um grupo de pessoas que se orgulha de admirar torturador da época dos governos militares. Nossa, eu sou maravilhoso admirador do Brilhante Ustra, meu livro de cabeceira. E tem pessoas que acompanham e seguem isso, inclusive dentro da estrutura do governo do Estado. Então, naquela pergunta anterior, se a gente já presenciou, né, eu nunca falo por ninguém, eu vejo que nós temos no governo do Estado alguém que apoia esse grupo que admira um ditador, infelizmente. Pessoal, então, olha só, esses relatos que vocês trazem para nós, eu já sabia a resposta, porque eu moro em Foz do Iguaçu. Então, gente, nós tivemos aí de uns tempos para cá o recebimento, né, um maior recebimento de haitianos e venezuelanos. Mas aqui em Foz do Iguaçu, nós sempre tivemos estrangeiros. Eu já tive alunos, por exemplo, da Palestina, alunos chineses.
E a gente percebe, né? A gente percebe que nem os nossos estudantes não têm os seus direitos humanos atendidos, e esses grupos também não. E muitas vezes, o Nélio fez uma colocação interessante, o Marcos também, que os nossos próprios estudantes e alunos que em algum momento sofrem pela falta de direitos humanos, também praticam situações onde ferem os direitos humanos de outros colegas. E, como vocês dois colocaram muito bem, é uma questão, gente, que vem muito da família. E aí, ai, Karina do céu, mais uma responsabilidade para nós professores? Gente, é, mais uma responsabilidade. Por isso que eu falo, a nossa profissão, a gente tem um papel no mundo, gente, nós somos muito essenciais. E digo mais, eu só acho que ainda, pessoal, as coisas não estão tão mais difíceis por conta do nosso papel em sala de aula, por conta da escola. Porque com todas as nossas dificuldades, a gente está entrando na sala, continua acreditando, quando a Tatiane falou, continua falando, continua acreditando, continua plantando a semente. Então, gente, não desistam. Vocês são super-heróis, nós somos super-heróis, gente, sem capa. Nós somos os plantadores de tâmaras. Eu sempre brinco com os meus alunos que Deus fez um céu bem bom para um resort lá no céu só para professor brasileiro. Eles dão risada. Bom, gente, princípios da educação em direitos humanos, tá? Nas falas de vocês, né, a gente observa isso. Questão da solidariedade, da ética, essa questão da empatia, do diálogo, que é a questão ali que o Marcos colocou que na escola dele, eles começaram já a fazer um atendimento após o horário ali, como se fosse um selém, mas um selém da língua portuguesa, né? Porque ele se apropria aí do português. Então, isso é o quê, gente? Isso é empatia. Isso aí é promover o quê, Marcos? É um atendimento na língua portuguesa, mas isso aí é uma educação em direitos humanos, porque vocês estão oferecendo atendimento especializado para esse estudante, para que ele tenha uma vida mais digna, facilite a vida dele, a convivência dele aí nesse novo país que eles estão escolhendo para viver. E, gente, as pessoas só saem dos seus países, pessoal. Olha, raros casos que saem porque vão ver um país melhor para morar. Ah, estou bem aqui no meu país e vou conhecer um outro lugar. 90% dos imigrantes, eles saem porque eles precisam melhorar, porque eles estão passando por situações que justamente caem nisso daí, falta de direitos humanos mesmo. A educação e os direitos humanos são princípios indissociáveis, sendo que a educação se constitui como um direito humano imprescindível para a emancipação cidadã. Então, mais uma vez aí, né, o papel, como é importante o papel do professor, como nós somos importantes. E se eu almejo que um dia a sociedade brasileira perceba isso, né, como nós somos imprescindíveis na sociedade. Bom, eu vou pedir agora ajuda para um colega. Quem gostaria aqui, pessoal, de ler para nós, compartilhar os princípios da educação em direitos humanos? Vou deixar livre aí para quem quiser ler para nos ajudar aqui, compartilhar com a gente o curso, o encontro. Dignidade da pessoa humana, vivência e globalidade, valorização das diversidades, sustentabilidade socioambiental, democracia na educação, igualdade de direitos, reconhecimento das diferenças, laicidade do Estado. Muito bem, obrigada, Maria José. Então, esses são os princípios da educação em direitos humanos, né? Dignidade, vivência, diversidade, sustentabilidade, igualdade, diferenças, laicidade, democracia, que torna, gente,
uma situação também um pouco mais complexa, porque agora os espaços em que nossos estudantes atuam, e nós também, ele além de ser presencial, por conta do momento atual que nós vivemos, a gente também tem os espaços digitais. Então, é muito importante a gente também ter esse olhar em relação ao ambiente digital. E eu tenho certeza que vocês têm. Eu tenho certeza que se vocês se depararem com uma situação, né, de um estudante cometendo alguma coisa, um ato grave, uma infração numa rede social, ou uma estudante que teve suas fotos vazadas, enfim, a gente sempre busca orientar esse estudante, ou então enviá-lo, né, para a equipe que possa orientá-lo melhor, a questão da equipe pedagógica. Então, a gente nunca deixa isso passar batido. Muitas vezes lá na escola eu vejo que acontecem essas situações que nem foi na escola, foi em casa que o estudante fez a postagem, mas a gente nunca deixa passar, a gente sempre atende eles, a gente sempre dá uma orientação. E é muito importante, gente. Além da gente promover essa educação em direitos humanos na escola, no ambiente físico, também estarmos atentos ao ambiente virtual, tá? E aqui, pessoal, nós temos, né, algumas sugestões que são descritas na deliberação de algumas ações que nós podemos fazer para que a gente consiga promover, né, de uma forma bem adequada, de uma maneira bem assertiva, uma educação em direitos humanos. Algumas sugestões, inclusive, gente, a gente pode até olhar esse slide aqui e ver alguma coisa já, alguma sementinha, alguma ideia para vocês construírem a implementação de vocês. Quem poderia ler para nós aí? As linhas de ações possíveis para uma educação em direitos humanos. Promover o protagonismo estudantil, realizando atividades artísticas e culturais sob supervisão de profissionais. Estabelecer parcerias com outras instituições para promover ações de prevenção a todas as formas de violência. Produzir materiais temáticos, como cartilhas, cartazes e vídeos sobre temas de direitos humanos, além de outras linhas descritas na Deliberação 002/2015 do Conselho Estadual de Educação. Muito obrigada, Marcos, pela colaboração. Então, aqui, gente, são algumas sugestões, né? Algumas linhas possíveis de ações, linhas de ações possíveis que a gente pode desenvolver na escola, tá? Para poder promover essa educação em direitos humanos, né? Então, agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, tá? A gente vai fazer uma atividade. Eu vou pedir para vocês fechar os olhos, ficarem confortável, tá? Eu quero que vocês fiquem confortável e que vocês, se vocês quiserem fechar os olhos, fiquem do jeito que vocês quiserem. Eu vou até tirar aqui o compartilhamento para vocês realmente se desligarem, tá? Um pouco aqui da tela. E aí, gente, eu gostaria que vocês trouxessem à memória o momento em que vocês eram estudantes. Pode ser no ensino fundamental, pode ser no ensino médio, sexto ao nono, primeiro ao quinto. Eu gostaria que vocês trouxessem a memória de como que vocês eram, como que era a sua professora, seus colegas, como que era a sua aula. Você andando pelo pátio. Você usava uniforme? Que uniforme você usava? Como que eram os intervalos, o recreio? Será que você consegue se lembrar desses momentos e sentir até o cheiro daquele ambiente, o cheiro daquela escola, os barulhos que você ouvia, a sua sala de aula, sua professora, seu professor ou seus professores?
A quadra, os livros, quadro, a parede da sala, como que era essa escola? E agora, gente, será que você consegue lembrar o que você sentia nessa escola? O que era o seu sentimento? Qual que era o sentimento quando você estava nessa escola? Faz bastante tempo, né? A gente era estudante, você tinha uma escola, você ia para essa escola, era de manhã, era de tarde. Então, agora, pessoal, nós vamos voltar agora de novo para a nossa realidade. 10 de março de 2026. Quarta Revolução Industrial. Eu e essa quarta Revolução Industrial, né, gente? Pessoal, quem gostaria aí de compartilhar com a gente que vocês, qual foi a vivência, o que vocês sentiram? E assim, o que vocês conseguiram rememorar desse tempo da escola de vocês? Alguém gostaria de compartilhar? Pode falar, Tatiane. Ai, que coisa boa, né? Se a gente pudesse voltar no tempo mesmo. Porque eu só tive experiências boas na escola, né? Tanto do pré até na época, né, a oitava série foi no colégio de freiras, né? Era uniformezinho, a conga, né? A saia azul marinha, plissadinha, a camisa branca. Então, assim, a proximidade que nós tínhamos com os professores, né, de ajudar a corrigir caderninho, de ajudar né, nas atividades de sala de aula, e depois, né, passando ali para o ensino médio, também, daí foi em escola pública, mas sempre tivemos essa proximidade dos professores, né, sempre uma relação muito amigável, aquela relação que você se sentia bem na escola, não tinha aquela negócio, eu não quero ir para a escola, né, eu vou gazear a aula, né, essa coisa, não, a gente saía de casa para ir para a escola, né, e também o acompanhamento né, do pai, da mãe, nas reuniões, a ansiedade de receber um boletim, né, então, as minhas sensações com relação ao meu período escolar foram sempre muito boas. Foi uma sensação muito gostosa, né? De alguns momentos você relembrar isso. Que bom, Tatiane. Pessoal, e mais alguém gostaria de compartilhar? E também se teve alguma sensação ruim, que é natural, tá? Quem mais gostaria de compartilhar? Como é que foi aí rememorar o tempo em que vocês eram estudantes? Bom, então vamos lá. Seguindo com o nosso encontro, pessoal, e para terminar essa dinâmica, educar em direitos humanos é educar para o respeito à dignidade humana de todas as pessoas, né? E até vou fazer uma pergunta. Quem quiser responder, pode responder, tá? Quem não quiser, tranquilo. Vocês fizeram essa lembrança, né? Veio a memória de vocês, o espaço escolar. Você percebeu, você conseguiu identificar se você tinha ali os seus direitos humanos atendidos? Você sentia, né, que você tinha os seus direitos humanos atendidos? Então, pensem aí, tá? Se quiser responder, responde. Se não quiser, não tem problema. Bom,
Aí, gente, nós temos agora a questão da cidadania digital, que eu tinha falado com vocês antes, né? A questão que hoje nós precisamos também olhar este espaço o qual o nosso estudante está inserido. Por quê, gente? Porque ele faz parte da nossa vida. Ele é um espaço agora que faz parte da nossa vivência, né? Não tem como fugir. Então, só para reiterar, gente, tá? A cidadania digital, Marco Civil da Internet, a Lei número 12.965 de 2014, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, funcionando como uma constituição da internet. Ele regula temas como liberdade de expressão, privacidade, neutralidade da rede, responsabilidade dos provedores e o acesso democrático, visando um ambiente online mais seguro, transparente e participativo. Cabe a nós, profissionais da educação, orientar e supervisionar o uso da internet na escola, prevenindo violações de direitos, tá? Então, esse espaço digital que agora também faz parte da nossa sala de aula. Às vezes a gente utiliza um tablet, um Kahoot, ou as mesmas plataformas, né, que a sede tem parceria, e a gente precisa ter esse olhar global, né, esse educador global, que observa aí, fica atento a todos os aspectos aí da sociedade, né, as realidades que o nosso estudante está inserido. Gente, agora chegou o momento de vocês darem a opinião de vocês para que a gente possa sempre melhorar as nossas formações, tá? Então, eu vou colocar aqui no chat o link para vocês responderem. Então, eu vou pedir para vocês, quando vocês terminarem, vocês podem me dando um okzinho aqui, tá bom? A nossa turma está ali, ó, é a turma NL. Então, vocês fiquem à vontade agora para responder o nosso Forms. Qual é a turma mesmo, professor? NL, Tá, obrigado. disponha. Qual que é a nossa turma mesmo? Eu esqueci. NL, tá, pessoal? Tá aqui no slide. Como, professor? NL. Aqui, ó. Turma da noite, L.
Bom, pessoal, bastante alunos aqui já me deram retorno, que concluíram, tá? Então, agora, nós vamos seguir para o nosso RAF. Nós vamos realizar agora o nosso primeiro RAF, que faz parte da nossa atividade avaliativa de número 1, tá? Então, vamos lá. Aqui é a página, né, que nós vamos acessar. Então, todos aqui, eu já olhei aqui nas participações, todos vocês estão logados com o @escola. Então, pessoal, olha só, eu vou colocar aqui o link, eu vou acessar, porque é o primeiro, tá? Para não ter problemas. Para a gente fazer juntos. Então, vou colocar aqui. Então, olha só. Eu vou colocar o link para vocês no chat. E aí, pessoal, vocês vão acessar. Quando vocês acessarem o link, vocês vão entrar, vai aparecer para vocês uma página dessa aqui, tá? Opa, apresentou o RCO. Aqui, tá? Vai aparecer esta página. Gente, essa partezinha aqui, ó, Portal RAF 2026, às vezes ela demora um pouco para carregar, tá? E aí, meus queridos, vai abrir exatamente, ó, o RAF no qual vocês estão inscritos. Karina, por que que você tem dois? Eu tenho dois, gente, porque eu também faço os testes como formadora, tá? Então, como eu sempre estou adiantada, eu vou ter a formação agora para trabalhar com vocês semana que vem, eles vão abrir para mim o número 2, que é o RAF da semana. Mas para vocês só vai estar o 1. Amanhã é meu dia de cursista. Amanhã eu sou cursista igual vocês. Então, vai estar aberto para eu acessar amanhã o meu RAF da semana. E aí, gente, caso vocês entrem e não apareça essa mensagem aqui, vocês vão clicar aqui, ó, travou, clique aqui. Tudo bem? Vocês estão conseguindo ver? Tá? Então, provavelmente, né, vocês estão inscritos em apenas curso, em uma temática. Vai abrir só curso de vocês. Então, agora, vou parar a partilha e vou colocar para vocês o link do RAF no chat e vocês terão 15 minutos para responder. Pessoal, deem uma olhadinha nos cookies, tá? Para vocês aceitarem, porque às vezes não abre. Ontem aconteceu que uma cursista estava com. Ela não tinha aceitado os cookies e aí não abriu o RAF dela. Às vezes, por questões do navegador de vocês, você pode, né? É melhor, tá? A gente abrir uma guia anônima. Então, às vezes é uma questão do seu navegador. Então, vocês podem entrar por uma guia anônima para que vocês possam fazer esse RAF aí da melhor forma possível, tá? Então, vou compartilhar aqui agora. E vocês acessem e bom RAF para vocês. Qualquer dúvida, estou aqui. Nós teremos 15 minutos para respondê-lo. Professora, eu não estou conseguindo. Vamos lá.
Eu vou O meu, pedir na para você verdade, ele está compartilhar. entrando, mas eu estou num computador emprestado da minha amiga, está entrando no dela, que é de ciências. Ah, então você tem que deslogar o login dela. Você tem Mas que entrar no Eu, seu eu, arroba eu, escola. eu tirei, na verdade, estou no meu arroba escola. É que ela deve estar logada. Sabe quando a gente fica logado, por exemplo, aqui no meu, ó, no cantinho? Hum. Abre uma aba, entra no navegador anônimo no computador dela. Vai ali no cantinho, ó, nos três pontinhos e vai lá, nova janela, navegador anônimo e cola o link lá. Tá, vou tentar, obrigada. Prof, Oi, consegue mandar de novo? consigo, só um pouquinho. Oi. Professora, eu respondi as questões, mas aqui não tenho. Sim, Olha, travou sua fala. Você pode desligar sua câmera, que daí eu acho que a voz vai sair mais clara. eu respondi as questões. E depois que eu respondi essas questões, não existe abaixo, no final da página, nada
para enviar, para registrar essas questões, não aparece para mim. Ué, tem um link, não aparece o enviar para você? Não, Então, eu vou fazer o seguinte: você você está com ele aberto? estou. Ué, que estranho. Vou fazer assim. Eu acho que seria melhor, então, você sair e entrar novamente. O que que você acha? Oh, Deus. Eu não vou pedir para você, a não ser que você tire foto e me mande no meu WhatsApp aqui, porque eu não vou pedir para você compartilhar que tem suas respostas, né? Você Mas pode deixa. fazer isso? Espera aí, professora, deixa eu. Ah, eu subi o cursor, desci novamente, apareceu, tá? Ai, que bom. Então tá certo. Obrigada. De nada. Professor, uma dúvida, eu já enviei, daí ele ficou a tela toda branca, tá correto isso? Isso, não apareceu lá em cima? Sua mensagem foi enviada? Ele fica com a tela toda branca e lá em cima, bem pequenininho, aparece. Sua mensagem foi enviada com sucesso, foi salva com sucesso. Não aparece a mensagem, só fica a tela em branco mesmo. Então, sabe o que eu vou pedir para você? Clica de novo no link, porque se foi enviado, ele vai dizer que você só pode responder uma vez o questionário. Clica de novo no link, por gentileza. Como se você fosse responder novamente. Professora, eu fiz isso, realmente apareceu que eu só posso enviar uma vez. Quando a gente envia, a tela fica toda branca, não aparece mais nada. Pois é. É que sabe o que acontece, gente? Como ele está logado, né, ao Looker, talvez seja por isso, tá? Não é daquele jeitinho que a gente está acostumado. Mas se apareceu essa mensagem, é porque você respondeu. Não, o meu eu respondi, enviei, depois não veio mais nada. A tela ficou branca e sumiu tudo. Eu não sei Olha, se foi, se não foi. a minha tela ficou branca também e eu novamente subi o cursor. Eu subi o cursor, apareceu lá em cima. Sua resposta foi registrada. Mas a hora que eu enviei, ficou tudo branco. Eu subi. Quando eu Isso, subi, ele fica apareceu. branco mesmo. É, mas, Mas gente, ele ó, deu certo. Deu certo. Ah, é perfeito. verdade, é só subir a tela, ela para embaixo, branca. Tem que subir, que a tela é em cima. Pessoal, eu acredito, gente, que é justamente por conta desse vínculo que ele tem com esse Looker, porque lembra, os nossos outros formulários, ele inclusive vai um e-mail para nós, né? Dizendo que a gente respondeu. Pessoal, vou deixar os minutos certinho, tá? Que é o primeiro, para os colegas aí fazerem com calma. Karina, eu respondi, enviei, aí ele voltou como se eu não tivesse respondido nada. Agora eu não sei se ele foi ou não foi. Então, entra de novo aqui no link e tenta responder novamente. Deixa eu sair daqui e vou abrir de novo, então. Tá. Karina, Nelly, Oi, pode falar. deu pau no meu computador, eu tive que reiniciar, e agora no chat aqui não aparece para mim o link. Você pode, por favor, Ah, pôr de novo? coloco assim. Ó, enviei, tá? Karina, outra coisa, eu acho que eu perdi a informação. É para responder um ou dois? Um só. Porque o outro já Isso. tem um ali, depois O 2 o está outro aberto para ali, vocês? este é o RAF da semana. É o 1? Ô, gente, só me respondam. O segundo está aberto para vocês ou não? Tá Não? aberto? Tá. Para mim tá. Para mim, não. Não? Tá. Por isso que eu Responda perguntei. um.
Tá. Então, responde o 1, tá? Os demais aparece escrito bloqueado. Ah, tá. Andréia, você é formadora, não, você é formadora de algum outra temática que não seja clima? Não. Não? Nossa, Karina, o e daí meu, eu entro, ó, acessar. Aí ele dá lá, você só pode preencher este formulário uma vez. Tente entrar em Isso. contato com o proprietário do formulário se achar que isso é um erro. Mas você respondeu 1. Eu respondi o clima escolar, educar em direitos humanos. O RAF da semana, o 1. Não, não tem nada escrito. Mas tinha, porque, ó, quer ver, eu vou entrar aqui no meu, vou mostrar para você. Aqui, ó. Por exemplo, o seu não apareceu essa telinha aqui? Clima escolar? Ó, Sim, RAF. Então, e qual você respondeu? Você respondeu o primeiro? eu respondi o primeiro. Ah, então pronto. Então você respondeu. Agora, esse de baixo também está aberto para você? Eu vou mostrar minha tela, acho que é melhor, né? Tá, isso. Peraí que eu vou parar Ô, de Karina, compartilhar. eu printei a minha mensagem, mandei lá no grupo do WhatsApp para garantir qualquer coisa. Sim, aham. Que você enviou? Ai, gente, vocês são ótimos, viu? Sua Medo. resposta foi registrada, apareceu aqui. Tudo isso é Professor, medo dessa tecnologia, hein, eu já pessoal? mandei. Olha como ficou o meu, Karina. Certinho, minha querida. Olá, Mas aí, deixa eu aí, então, é o primeiro. E depois esse outro aqui. Rafinha, Nele, olha viu? lá. Clica nele de novo, vai aparecer que você já respondeu. Isso. Esse é o primeiro que você respondeu. Olha lá. Você já respondeu, tá Ah, vendo? E os entendi. outros estão fechados, certinho. Nossa, Tá? Então, entendi. Andréia, mas é bom, gente, é bom a gente compartilhar também, ó, certinho, Andréia. Ele fica. Por que, Andréia, que ele fica azulzinho? Foi bom você ter tido essa dúvida? Porque pode, ó, por exemplo, pode ser, daqui a pouco eu vou fazer chamado, pode ser que algum colega não veio hoje, né? Então, como Uhum, que esse colega fica? Ele está aberto, esse RAF, ele é aberto. Então, por isso que o de vocês sempre ficam azulzinho, mesmo que vocês já tenham respondido, tá? Aí você, eu fiz a mesma coisa que vocês, gente. Eu cliquei lá para ver se o meu foi também, se o meu entendi. já tinha ido, tá? Então, ele fica azulzinho porque vai ter colegas que talvez não tenham vindo nesse encontro. Aí ele pode depois assistir a gravação e responder o RAF, tá? Teve alguém que parece que também tinha uma dúvida, gente. Mais alguém tinha alguma dúvida? não era o meu. Eu mandei, enviei, mas daí ele voltou, as duas perguntas voltaram respondidas e o restante não. Aí respondi de novo e enviei. Agora registrou que foi enviado. Ai, que bom. O que que acontece às vezes? Quando a gente clica, gente, às vezes é os delay da internet, falha na conexão, tá? Então, por isso que é bom a gente sempre verificar. Deixa eu fazer uma pergunta. O que que vocês acharam? Foi tranquilo? O que que vocês acharam? Ah, eu achei de boa. Uhum, ótimo. Franciele, deu certo? Deu? Ai, que bom, que bom. Então, pessoal, vocês viram, né? A gente deixou uns 15 minutos e até se fosse preciso, utilizaríamos mais tempo, justamente para vocês aproveitarem, gente, gestão do tempo, tá? Aproveitar aí, esses minutos que vocês têm, esse tempo designado, destinado à atividade, para justamente vocês encerrarem o encontro aí, tá tudo tranquilinho, tá? Então, eu vou voltar para
a nosso compartilhamento aqui. Bom, então esse foi o nosso primeiro RAF. Daqui uns dias, gente, nós teremos acesso ao Looker, vocês poderão ter acesso aí às respostas de vocês, como vocês foram, tá? Nós ainda não temos, assim, uma orientação de como que isso será feito. Se ele vai primeiro esperar todo mundo responder, porque o que a IA lê, gente? Ela lê assim, ela faz uma leitura, por exemplo, que a Andréia, a Gislaine, a Joana, o Paulo, vocês são cursistas, e ela vai abrindo RAF por RAF. Eu, no caso, como sou formadora, ela faz uma outra leitura do meu @escola. Fala, Nélio. Eu respondi, enviei, e aí eu cliquei em início, ele mantém azul acessar. Isso. Mas então entra de novo. Vê se vai aparecer a resposta que você já fez, a mensagenzinha. Você já respondeu. Aparece Fechou, você já tá? respondeu. Isso, é aquilo que eu falei, tá, gente? Como ele vai ficar aberto, porque tem cursistas que podem faltar, então ele está aberto ali, fica aquele azulzinho, tá? Mas logo mais, na próxima reunião, a gente passa aí as informações de como nós podemos fazer o acesso ao Looker. Eu teria esse acesso, vocês também, para ir acompanhando o desenvolvimento de vocês, tá? Mas vocês viram, né? É algo assim bem, como que eu posso dizer? Inerente, de acordo aí com o que foi abordado durante o encontro, algo bem tranquilo, para a gente poder ir respondendo e registrando aí, né? O que a gente discutiu, o que a gente aprendeu. Bom, aqui no Saiba Mais, pessoal, nós temos, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos também o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do Paraná, nós temos um vídeo, metodologia ativa de aprendizagem, um estudo de caso, nós temos um artigo, e aí nós temos também do Esprícigo, o estudo de caso como abordagem de ensino, que vocês podem aí utilizar para aprofundar os conhecimentos de vocês nas temáticas abordadas nesta reunião, né? Inclusive para também servir aí de base, de ideia para a implementação de vocês, certo? Gente, eu vou agora fazer a nossa chamada, tá? O nosso RCO está aqui abertinho, que isso é muito bom, né? Que daí também é uma forma que vocês se sentem seguros, tá? Então, eu vou fazendo a chamada com todo o tempo aí para vocês responderem. Vamos lá. Turma da noite, NL. Adriana. Ana Lúcia. Aqui, professora. Andréia. Aqui. Gislaine. Aqui, professora. Cristiane. Daiane. Aqui, professor. Deise. Presente. Ivanilde. Presente. Joana Dark. Joelma. Marcos Alessandro. Presente. Maria do Carmo. Maria José. Maria José, presente. Perfeito. Nélio. Presente, professora. Noeli. Presente. Paulo. Presente. Rodrigo. Presente. Tatiane. Oi, aqui. Joana. Presente, professora.
Franciele. Franceli, professora presente. Ai, desculpa, Franceli. Fiz aquela leitura, sabe? Que a gente, de professor, que você bate o olho. Franceli. Pessoal, tem uma aluna que veio remanejada. Eu chamei essa aluna. Eu Eu vim acho- também, Franceli. Joana Você veio também. Ai, que bom. Então, porque ontem as alunas remanejadas não estavam na RCO. Que bom que vocês já estão. Então, perfeito. Então, pessoal, fizemos a nossa chamada, tá? Então, olha só. Educação em Direitos Humanos, né? A nossa primeira reunião, a parte 1. E obrigada e até a próxima reunião. Lembrando, meus queridos cursistas, que nós temos ainda até 8h20 aqui de encontro, né? Então, nós vamos ficar aqui. De repente, vocês têm alguma dúvida, querem trocar alguma ideia sobre a implementação? Pode falar, né? Esses minutos que eu tive que ficar fora, que o computador deu pau, eu tive que reiniciar, Olha, eles não vão contar daí naquele tempo? eu acho que não, Nélio, mas veja bem, ó, para que vocês tenham a presença pelo relatório, que depois se computa na certificação, vocês precisam estar 75% do tempo da reunião com a câmera aberta. Então, acho que você não precisa se preocupar. Eu me lembro que apareceu aqui para mim uma mensagem, Nélio saiu da reunião, mas logo depois você entrou em contato comigo. Tá? Então, ó, 1h e 45 minutos, 75%. Ó, gente, eu sou de história, hein? Sou péssima em conta. Quem aí quiser fazer as contas, fala, Rodrigo. Então, professor, eu tive um problema parecido com o do colega aí, só que assim, a minha webcam começou a falhar, tá? No computador, no notebook, tá? Aí, para não ficar com a câmera desligada, eu me conectei na aula via celular, que é o que eu estou utilizando nesse momento, né? Então, fala ali preferencialmente no notebook, mas não, digamos assim, não deixou de ser contabilizado esse tempo, né? Não. É por questões assim, Rodrigo, de algumas ferramentas que no celular fica mais difícil para vocês acessarem. Mas você fez o RAF, né? Fez o formulário, tá? O importante, gente, é justamente isso, porque vem o relatório para mim. Depois que eu encerrar a gravação, quando vem a gravação, vem o relatório. E ele fala certinho o tanto de tempo que cada cursista ficou. Então, o importante, gente, é a gente sempre manter as câmeras abertas, tá? Que isso ajuda vocês, dá uma garantia, né? E acontece mesmo, às vezes acontecem esses imprevistos aí. Mas aí vocês vão me relatando e eu vou justificando aqui. Gente, olha, quem tem alguma dúvida, a gente ainda não tem, né, a implementação para passar para vocês, mas, assim, não sei se alguém tem alguma dúvida ou quer trocar alguma ideia, né? Nós temos aí mais 12 minutinhos. Mas, assim, dentro disso, a implementação tem que ser voltada para essa questão, uma temática. Por exemplo, uma sobre sociedade, né? Dentro da sala de aula. Isso, Maria José. A gente vai ter que pegar um tema e estar trabalhando. Isso, um tema que aborde educação em direitos humanos. Você está em sala de aula. Sim. Então, preferencialmente, né, segundo ali o manual dos cursistas, vocês precisam implementar com os estudantes, né, em sala de aula. Mas daí você vai desenvolver uma temática que aborde uma educação em direitos humanos. Tá? Pode ser, tem até, eu achei bem legal essa parte do slide aqui, que ela dá algum norte para vocês, né? De como vocês podem também promover essa implementação, ó. É que eu quero Aqui aproveitar são o conteúdo, né? Para você não ter que fugir, porque o tempo de aula já é curto, né? Então, poucas aulas, e aproveitar o conteúdo dentro da temática, dentro do tema, fazer uma implementação. Né? Eu trabalho com oitavo e nono, então eu queria fazer dentro deles, né? No ensino médio eu não quero trabalhar isso não, porque eles não querem aula, né? É mais fácil você trabalhar com o ensino fundamental. Qual disciplina você trabalha?
Eu sou historiadora. Ah, tá. História. Tem bastante conteúdos, né, que você pode poder fazer um trabalho em relação à temática. Agora no primeiro trimestre, você deve estar trabalhando República, né? A gente está bem Isso, início eu do comecei ano, proclamação agora da República. para processo do Brasil, né? Estou trabalhando na questão dos trabalhadores, dos operários, Guerra de Canudos ali, e no oitavo eu estou com o iluminismo, né? Estou com o iluminismo e depois eu entro a Elizabeth. Então, talvez ali no iluminismo dá para incluir a questão do Estatuto do Direito do Homem e do Cidadão, que eu vou trabalhar lá na Revolução Francesa, e mostrar Ótimo. principalmente ali John Locke, quando ele fala da liberdade, né, do direito à vida, não sei, eu estou pensando em alguma coisa assim, trabalhar com eles. Joia. Legal. Rodrigo? Oi, prof, sobre a implementação aí, eu não entendi muito bem uma questão. Eu estou fora de sala de aula no momento, trabalho no Fundepar. Tá? Aí eu vi em algum lugar, li em algum lugar que pode aplicar o projeto aí com os colegas de trabalho, né? Não necessariamente professores que estão trabalhando na escola, é isso? Isso, você pode fazer com esses professores na escola e também com seus colegas. Ah, entendi. Ok. Obrigado. De nada. Ana? Então, professora, a minha dúvida era bem parecida com a do Rodrigo, na verdade, né? Eu estou na tutoria pedagógica, e aí eu gostaria de saber se eu poderia estar implementando em uma escola, né, onde eu sou tutora. Então, olha só, eu vou abrir aqui o manual. Como nós temos tempo, eu sou formadora nova também, né? E eu vou passar uma informação bem correta. Ana, quando eu trabalhei com vocês, os formadores, no primeiro encontro de acolhimento, eu me lembro, eu li, na verdade, o manual e ele dizia que vocês poderiam aplicar em uma escola. Eu vou só abrir aqui o manual e vou colocar para nós, tá? Para eu passar uma informação bem certinha para vocês. Aproveitar que a gente tem uns minutos. Então, nossa turma NL. Manual do cursista. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui. Vamos lá. Na questão da implementação. Atividades avaliativas, tá? Então, assim, todos os temas ofertados pelos formadores em ação têm a implementação como uma de suas atividades, tá? Então olha só. Ainda cursistas que atuam no NRE, na sede ou em unidades vinculadas, aí eu me lembro da Fundepar, ali onde o Rodrigo está. A implementação deverá ser realizada com professores da rede estadual. Ah, então eu falei certinho. Ou no próprio contexto de atuação, envolvendo um grupo de, no mínimo, 3 profissionais. Então, Rodrigo, você pode atuar na Fundepar, né, implementar na Fundepar, e você, Ana, pode sim implementar com os professores de uma escola, tá? Então, está aqui. Aí, gente, ó, a ação deverá ocorrer por meio de uma oficina informativa com duração mínima de 50 minutos e máxima de 100 minutos, podendo ser realizada de forma presencial ou online, com o devido registro das evidências das aplicações, né, da aplicação. E a implementação, que é o caso da Ana, o caso do Rodrigo, ela pode ser em horário de trabalho. Por que que eles falam isso, pessoal? Porque eles não podem fazer a formação dentro do horário de trabalho, como nós professores, né? Nós, professores, podemos fazer os formadores dentro do nosso horário de trabalho. Os técnicos que estão, o pessoal que está atuando como técnico na CED, nos NREs, ou o caso do Rodrigo na Fundepar,
não é permitido que eles façam a formação dentro do horário de trabalho. Porém, a implementação, sim, tá? Então, que bom, aí eu passei a informação, a gente reviu aqui, é isso mesmo. Né, pessoal? Então, o manual do cursista, né, está ali no nosso grupo, no nosso Classroom, e para vocês também tiverem alguma dúvida, deem uma olhadinha, né? Então, mais alguém, pessoal? Karina, só mais uma coisinha. Semana passada a gente viu que essa jornada tem como tema gerador a cultura digital, né, que entra a cidadania e a inteligência artificial ali. Ela pode estar, a implementação pode estar conectada nessas questões aí também, né, os direitos humanos e a cidadania digital também. Perfeito? Pode sim. Então, agora, deixa eu fazer uma pergunta então para vocês. Onde nesse roteiro vocês viram que eu fiz essa conexão entre cultura digital, cidadania de inteligência artificial? Cultura digital, cidadania digital e inteligência artificial. Vocês Bom, teve conseguiram um observar? momento que você questionou se os nossos alunos, eles têm os mesmos direitos nas questões das redes sociais, uma coisa assim, você fez esse comentário lá no início do encontro. Se eles passam por situações também, às vezes, de desrespeito, né? Isso. E aí teve um slide também, gente, que a gente abordou a questão do marco legal da internet, né? E até mais como eu posso dizer, mais uma função, não é que é função, mas como isso faz parte da nossa vida e como educador, tem como você não atuar se você vê um estudante seu durante uma aula passando por uma situação ou usando a internet, o meio digital de forma errada, né? Então, é nesse sentido. Agora é mais campo para a gente poder ter que atuar com nossos estudantes, ficarmos atentos, né? A questão do digital, tá? Então, Tatiane, vocês podem sim fazer algo voltado, conectado com o tema gerador, tá? Que é o quê? Cultura digital, cidadania digital e inteligência artificial. Ou focar em inteligência artificial ou em cidadania digital, tá? O meu WhatsApp, vou colocar aqui. O pessoal que foi remanejado está no Classroom já, né? Sim, professora, só não sei se tem o grupo da turma, eu não estou ainda. Tem, eu vou colocar o link aqui para vocês também. Pode falar, né? Eu coloquei lá no Pode mural. ser a gravação de um debate sobre a lei da Austrália lá que menores de 16 anos não podem ter redes sociais? Fazer um debate? Ótimo. E aí gravar isso? Você Porque gostaria de gravar? eu ainda estou na dúvida se nós temos que gravar ou não. Porque na aula anterior, você até ficou de buscar essa informação para nós, porque alguém havia questionado se nós teremos que gravar ou não. Então, né, nós perguntamos também, né, em relação às implementações, se eles ainda não nos passaram. Nosso encontro foi ontem, eles ainda não nos passaram. Eu vou perguntar novamente se eles já pensaram em alguma coisa e vou dando a resposta para vocês, tá? Pergunta aqui no grupo, amanhã eu pergunto para eles, né? E aí eu passo para vocês. Agora, o gravar, Nélio, eu vejo isso aí até no manual do cursista, está falando bastante em relação ao pessoal que vai atuar, que está atuando como técnico no núcleo, na sede, né? Que colocou ali que a implementação, uma ação formativa que eles forem fazer, Francebe, já coloquei ali no chat, tá? O grupo do WhatsApp. Então, eu vi ali no manual que esses cursistas, eles poderão gravar essa ação formativa. Agora, em relação a vocês, eu acredito que é livre, como é nas outras implementações das outras temáticas, porque a gente tem as evidências, né? Fotos e gravar um depoimento, alguns depoimentos, então.
Sim. Agora, se você quiser gravar, né, e na hora da sua implementação, na hora da apresentação, colocar aqui, que é legal também. Nossa, né? Se fica à vontade. Ia ser bacana gravar aí o debate. Turma de terça-feira, encerramos nosso encontro, tá? Já deu o nosso horário. Muito obrigada. Boa semana para vocês. Aproveitem aí esse restinho de noite para descansar, tá bom? Um grande abraço. Qualquer coisa nos falamos pelo WhatsApp, tá bom, gente? Até terça que vem. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos, todas, todes. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.